Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro, e nós estamos aqui para dar continuidade. Bom, já de antemão, você sabe, não fiz vídeos esses dias, né? E eu já te peço desculpas, mas o motivo é muito simples. Cara, o Botafogo praticamente não tem nenhuma outra notícia, nenhum outro assunto na pauta do Botafogo, a não ser essa questão de Igor, Ares, John Texel, Icônica, Michele Kenga. Cara, é uma confusão danada. E eu já tinha falado com vocês o seguinte, cara, eu não entendo nada, tá? Não entendo nada. Eu fico ouvindo aqui a explicação aqui do canal do Manel, né? Nesses assuntos assim, são os canais que eu gosto de prestar um pouco mais atenção. É o caso do Manel, é o caso do Gigante Glorioso, do Guilherme, porque eles têm assim uma noção melhor de questões jurídicas contábeis, né? O Manel, ele parece que trabalha com essas questões financeiras e o Guilherme, ele trabalha, parece, né? Não tenho certeza, parece que trabalha com questões jurídicas. Então, são os canais que eu presto um pouco mais atenção, mas eu vejo todos. Outro dia eu estava vendo a live também do Fala Fogão, que é com o Victor e o Azambuja. Victor e Azambuja, já tarde da noite, mais ou menos meia-noite e pouco, eu estava vendo. Logo depois também, antes eu tinha visto a live do Anderson Mota. Cara, então é muita confusão nessa questão. E você sabe, eu já dei a minha opinião sobre o assunto, assim, superficialmente, né? Inclusive eu fiz a citação da seguinte frase, né? Do seguinte texto: ninguém pode servir a dois senhores. O Textor, ele se confundiu, ele se enrolou quando ele quis colocar o Lyon e o Botafogo numa mesma prateleira. Não tem condições. Talvez até influenciado ali por aquela briga, né, que o Botafogo não poderia ser satélite do Lyon e por sua vez o Lyon também não poderia ser satélite do Botafogo, e aí ficou os dois ali naquela prateleira, né, naquela primeira prateleira, e aí se confundiu. Porque realmente ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a realidade. Cara, o Textor tinha que escolher o seu time principal e o seu time de trampolim. O seu time de passagem, vamos colocar assim, o seu time de passagem. Tem que ter um time de passagem. De preferência, um time que seja da Europa. Que seja da Europa, né? Um time de passagem. E não ter essa vergonha de fazer um time de satélite, cara. Entendeu? De satélite. Essa é a verdade. Se você pega alguns jogadores na faixa de 18, 20, 21, 22 anos, e esses jogadores têm mercado, cara, esses jogadores eles têm que ser negociados gradativamente, todos juntos, não tem importância, cara, porque você vende, se você vender bem, aí é o caso, né, você tem que vender bem, e você tem que vir buscar novas contratações. Essa é a minha opinião, cara, como eu falo pra você, na minha cabeça, no meu coração, os jogadores vão e vêm mesmo, nasce um jogador a cada minuto. Olha esse caso aí desse garoto, o Wallace Davi, fiquei muito feliz. Porque o Botafogo conseguiu encontrar um jogador que é bem bem avaliado no seu clube de origem, e por coincidência, né, e por nossa felicidade, e para nossa felicidade, é um jogador que é botafoguense de verdade. Tem várias fotos dele lá
no estádio Newton Santos, com camisa do Botafogo, o aniversário de criança dele era do Botafogo, a mãe com roupa do Botafogo. Então, cara, é um feito, uma contratação muito agradável para o Botafogo. E espero que ela seja também responsável por resultados financeiros e resultados esportivos. Porque esse garoto ele tem o seu valor. E outra, não tem esse negócio de que vai pro sub-20. Não tem negócio de sub-20, não. Não tem negócio de Riquelme no sub-20. Não tem nada disso, cara. É botar ali no time principal, já com alguns jogadores com uma certa experiência, como Alexandre Barbosa, Alex Telles, o próprio Vitinho, que ele não é um jogador velho, né? Com idade elevada, mas é um jogador experiente. Você tem ali o Danilo, você tem o Alan. Cara, você tem jogadores experientes com capacidade suficiente para manter aquele jogador jogando com tranquilidade, né? Então você vai ter o Riquelme futuramente ali pelo lado direito da zaga, você vai ter o Ítalo do lado direito da zaga. Provavelmente mais tarde, né, mais para frente, nós vamos ter o Bastos pelo lado direito da zaga. E aí vai se formando ali aquele trio de zagueiros que é o que o Martim Anselmi deseja implementar no Botafogo. Já está implementando. Só que nós estamos jogando com dois laterais praticamente, ou dois jogadores na zaga que não são zagueiros, que é o caso do Newton, que é volante, e do caso do Matheus Ponte, que é lateral. Então, quando nós tivermos zagueiros, né, com mais costume de jogar ali naquela posição, com mais entendimento dos cortes, né, dos atalhos, isso aí vai ser benéfico para o Botafogo. Então, eu acredito, cara, não que eu quisesse que o Botafogo fosse satélite, mas eu não ligo se o Botafogo for satélite. Eu não ligo. Agora, Hoje, e eu já falei sobre isso, cara, a única saída para o John Textor é vender a sua parte no Lyon. Por que no Lyon, Celso? Porque o Lyon é o time que está dando problema para ele. Ele está tendo problema na Europa, ele não está tendo problema no Botafogo. O Botafogo não cria problema para o John Textor. Os jogadores são contratados, os jogadores são vendidos, né? Os técnicos são contratados, os técnicos estão indo embora e o Botafogo continua sendo o Botafogo. Agora, lá na Europa, lá no Lyon, é que as pessoas não concordam, né? Não aceitam um gerenciamento da forma como o John Textor faz. Né? Como o John Textor faz. Então, é lá que ele está tendo problema, não é aqui. Então, a única saída que eu vejo para o John Textor é vender a sua parte do Lyon. E eu não sei por que ele resiste tanto em fazer isso. Porque a resistência dele em fazer esse tipo de tomar esse tipo de medida, tomar essa iniciativa de vender o Lyon, de repassar o Lyon para os seus credores, que está trazendo danos ao Botafogo. Está trazendo danos ao Botafogo. Porque ele não tem capital para investir, a empresa não libera capital para ele investir dentro do Botafogo, porque quer que ele se estrangule, né? Que ele fique ali sufocado, que ele fique enforcado, e ele não tem o que fazer, cara. Então, chega num acordo, vamos fechar aqui um acordo. Eu vou vender a minha parte no Lyon, vou vender a minha parte no Lyon, vou ficar com o Botafogo Molenbeek, vocês vão me dar um valor qualquer aí de ressarcimento e vamos desfazer esse negócio. Não vai ter mais a Eagle, não vai ter mais a Eagle, vocês ficam lá, eu vou trazer a Eagle para cá, vocês ficam lá como sendo Ares, como sendo o que vocês quiserem. E eu vou vir para cá com o Botafogo e a Eagle, acabou. Então, cara, é a única solução para ele, não tem outra solução, não adianta querer brigar, dar murro em ponta de faca. Então, essa é a questão do Botafogo.
E aí eu não fiz vídeo. Eu não fiz vídeo, cara. Muito chato o assunto. Muito chato o assunto. Então, para você ver, a notícia mais esportiva dentro do Botafogo é que agora o Montoro é o camisa 10, né? Com a saída do Savarino, o Montoro passa a usar a camisa 10 e o Danilo vai passar a ser o camisa 8. Olha a notícia importantíssima do futebol do Botafogo. Não tem nada, não tem zagueiro, não tem volante, não tem meia, não tem atacante, não tem nada além disso. Nada além disso. Bom, mas então, infelizmente, nós não tivemos essas condições. Cara, eu não queria ficar me desgastando falando sobre isso. Até porque eu não sei, você vê aí, ó, gastei um tempão do vídeo falando sobre um assunto que eu não entendo e acabei que eu não disse nada. Mas dei a minha opinião, né? Que isso é que importa. Nos meus vídeos, isso é que importa. Tá? É a minha opinião sobre cada assunto. Bom, mas hoje é quinta-feira e o Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro. Começou o Campeonato Brasileiro, né? Começou o Campeonato Brasileiro. Alguns clubes que são os mais reconhecidos como favoritos já deixaram pontos pelo caminho, né? O Flamengo perdeu para o São Paulo, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro e dessa forma também ao contrário, né? O Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense. Então esses times que estão... o Fluminense ganhou, né? O Fluminense ganhou do Grêmio, que também era bem contado. O Fluminense estreou ali o Savarino. É uma dos motivos pelo qual o Montoro vai assumir a camisa 10, né? Então, esses times já deixaram pontos pelo caminho. Então, é possível que o Botafogo agora, dependendo da sua trajetória inicial, pode ser que no final você tenha ali uma boa vantagem. Porque, cara, vantagem é vantagem. Os mesmos 3 pontos agora vai ser os 3 pontos do último jogo lá no final em dezembro. Então é tão importante quanto. E o Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro, um time fortíssimo, que é o terceiro dessa escala, né? Dessa escala de times mais fortes. É o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro. É essa a paleta, né? A tier list, né? A tier list aí dos entendidos aí. Eu não vejo dessa forma. Vejo o Botafogo com grandes possibilidades de disputar título, sim. Porque é desse jeito que começa o campeonato é que você vê as suas possibilidades. Então eu vejo sim, não tenho problema nenhum em falar nisso. Então o Botafogo hoje vai enfrentar o Cruzeiro. Como já falei, um time forte, é o terceiro dessa linhagem de favoritos, né? Dessa nova linhagem de favoritos. Se nós estivéssemos ali mantendo os padrões de 2024, né, seríamos nós, né, os 3 primeiros, os 3 mais fortes, que nós estávamos colocados, né, nessa situação de ser o terceiro time, até primeiro, né, porque em 2024 nós fomos imperativo ali, nós sobressaímos aos outros 2. Então, Botafogo começou 2025 como sendo o time principal do campeonato. Mas já veio as notícias da venda do Almada, da venda do Luiz Henrique, aí foi por água abaixo mesmo. Bom, mas então, vamos enfrentar o Cruzeiro. E você sabe, o Martim Anselmo, ele tá instituindo a filosofia de jogar com 3 zagueiros. Infelizmente, ele não tem os 3 zagueiros de ofício ali para a posição. Então, ele mesmo assim, e aí é uma coisa que eu sempre falo, a convicção do técnico não tem que mudar, tem que permanecer. Eu vi ontem o Crespo jogando, começou com 3 zagueiros e terminou com 3 zagueiros. O Hernan Crespo, e ganhou do Flamengo. Entendeu? Ganhou do Flamengo, que começou com um time misto, mas depois foi botando os titulares. Então, é assim, cara, a convicção do cara, eu sei que isso aqui vai dar certo e é assim que nós vamos ficar. E tem que ir até o fim com
com esse mecanismo, com essa filosofia. E os jogadores vão se encaixando ali. Então ele tem jogado com 3 zagueiros. Você sabe, eu vou colocar aqui a escalação é minha escalação, não é provável escalação, não é copiando ninguém. Embora eu já tenha visto aqui o Fabiano Bandeira, eu já vi o Thiago Franklin, eu já vi o Iverson, todos eles também concordam com a mesma escalação, praticamente. Mas não é isso aí, nós não queremos ser adivinho, né? Nós não queremos adivinhar como o técnico vai escalar o time. É aquilo que nós achamos que é o melhor. Eu, pelo menos, falo, não é provável a escalação. É a escalação do canal. E eu vou colocar aqui a escalação que eu gostaria que o Botafogo viesse a campo. Correto? Que é Neto, preservando o Neto, desde o início eu falo sobre o Neto, né, no gol, Neto. Os 3 zagueiros, Ponte, Newton, Barbosa, os 3 zagueiros. Já a linha principal ali, eu falo que o Botafogo deveria jogar no 3-6-1, mas ali, por uma questão de organização, ficaria com 3-4-2-1. 3-4-2-1. Então vamos lá, a linha, a segunda linha, né? A linha ali que vai formar ali propriamente o meio-campo do Botafogo. O meio-campo inicial, né? O meio-campo inicial é Vitinho, na ala direita, que eu acho que vai fazer uma grande partida o Vitinho hoje. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. Então, Vitinho, Alan, Danilo e Alex Telles. Na segunda linha de meio-campo ofensivo, o Santi Rodrigues e o Montoro. E lá na frente, o Arthur Cabral. É assim que eu acredito que o Botafogo vá a campo. Mais uma vez eu vou repetir. Neto, Ponte, Newton, Barbosa, Vitinho, Alan, Danilo, Alex Telles, Santi, Montoro e Arthur Cabral lá na frente. Cara, temos um bom time. Ah, mas e o Cruzeiro? Cara, não me interessa o Cruzeiro. Eu não gosto de falar sobre o nosso adversário. Eu já falei que o Cruzeiro é um adversário forte. É o suficiente. Não vai ter jogo fácil, não vai ter adversário fácil. Todos os jogadores são difíceis. Todos os jogos serão difíceis. Então não tem esse negócio de que vamos entrar, vamos... Não, é jogar sério e jogar do nosso jeito. O nosso jeito hoje é o 3-4-2-1. É assim. Entendeu? E o Martim Anselmi, ali à beira do campo, vai ter de fundamental importância. Ontem eu estava vendo os jogos, eu vi vários jogos, eu vi o Palmeiras, o Palmeiras e o Atlético, que nem precisa falar, né, cara? Abel Ferreira e Sampaoli são 2 loucos dentro ali das 4 linhas, ali fora ali das 4 linhas. São 2 técnicos de alta intensidade e o jogo foi muito corrido. Depois eu vi o Fluminense. Cara, o Zubeldia, ele tá com um coração ruim. Imagina se ele tivesse com um coração bom. Cara, alta intensidade ali fora do campo. O Luiz Castro um pouco mais contido, mas também reclamando muito ali fora de campo. E depois eu vi o Flamengo e São Paulo. Cara, o Crespo e o Felipe Luiz não saem ali da beira do campo, gesticulando o tempo todo. Então eu acredito que o Martim Anselmi vai fazer muito bem ao Botafogo ali fora de campo. A leitura dele é muito rápida, né? A intensidade com que ele posiciona os jogadores em campo e que ele exige dos jogadores em campo é muito peculiar dele. E se o Botafogo tiver aquela recuperação de bola, aquela pressão pós-perda com eficiência, cara, pelas peças ofensivas que nós temos, nós vamos ter um excelente resultado. Essa é a minha opinião. Cara, o que nós temos que fazer? Manutenção ali com essas peças, minha opinião. Manutenção, eu acredito que o técnico também deva pensar assim, manutenção do elenco ali, do 11 inicial, né?
leitura rápida do jogo, para modificar qualquer peça ou modificar qualquer posicionamento rapidamente, né, dentro de uma leitura. Atenção nas questões de contra-ataque. Eu lembro muito das frases do Renato Paiva, que eu gostava, né? Frase que eu gostava. É atacar com muito e defender com poucos. É saber defender. Quando você tem uma linha de 3 zagueiros, você tem um quantitativo menor de defensores, né? Quando você joga com 4 defensores, logicamente que você tem mais do que ter 3. Então, você tem que saber defender com 3 zagueiros. Então, é atacar com muito, defender com poucos. Pressão pós-perda, eficiente, cara, e finalização com qualidade, com eficiência também. Vamos acreditar que em algum momento o Arthur Cabral comece a fazer gols, e que o Botafogo, e que possa trazer vitórias ao Botafogo, né? Eu confio muito ali no talento do Montoro e do Santi Rodrigues. Acredito que a gente vai ter um ganho ali. E vamos ver aí, porque até agora também não apareceu os relacionados, né? Nós não sabemos os relacionados. E aí eu tô dando a minha opinião, a opinião do canal. Então, meus amigos, vamos lá. Botafogo e Cruzeiro, 21h30, se não me engano. Acho que é 21 horas. 21h30, sim. 21h30. O jogo é da Paramount, né? Paramount não, da Prime Video. Prime Video, né? O canal da Prime Video. Provavelmente pode ser o Rômulo Mendonça. Pega fogo, cabaré! É o convite ao prazer. Vamos lá, Rômulo. Vamos dar força pro Botafogo. Vamos dar aquela sorte, né? Então é isso aí. Um grande abraço. Saudações alvinegras.